Meus queridos amigos, ontem este que vos fala e o professor Ricardo Almeida foram ao Monarch Talks e ficamos 4 horas e meia em debate incessante junto com o nosso amigo Monark. E o fato é, teve deliciosos momentos de viagem, risadas, perspectivas de futuro, muitas concordâncias, mas quando houve a discordância, meu amigo, o bicho pegou. Vou falar sobre a saída lá no Monarch e sobre minha opinião sobre tudo isso. Roda a vinheta. Vamos lá, galera, se você quer entender a visão de mundo do MBL, tá? Vou ser bem claro, o MBL tá construindo uma perspectiva muito própria. Vocês puderam ver naquele programa, no Monarch Talks, em 4 horas, a perspectiva do MBL de mundo com as nuances que nós colocamos em tudo, tá? Quer conhecer isso melhor? A gente lançou uma revista. Ela tá custando, você não se assuste, R$150 por mês. E simplesmente porque para eu montar uma revista com escritório e tal, eu vou ter que gerar caixa. Eu vou precisar de investimento. Então, venha ser uma das pessoas que são os investidores anjo da revista MBL. mbl.org.br/revista. E além de assinar, pagando esses R$150 por mês, você vai ganhar free pass para qualquer evento do MBL no ano, do congresso do MBL, a qualquer evento que tiver, acesso ao Clube MBL com tudo que você quiser e outras promoções que vão surgir que a gente vai enquadrando aí pra você. Ou seja, você vai ser um cara premium na nossa estrutura, além de sócio da nossa revista. Vem, porque é um fato único na história, a criação de uma revista de direita no Brasil, que há muito tempo não tem, tá bom? Vamos lá, galera. Quando o Monark me convidou pra participar do programa, eu fiquei muito feliz, tá? Eu não sou daquelas pessoas que gostam de se convidar, mas eu falo, quero muito ir lá, porque o Monark, ele é uma voz importante, ele é um formador de opinião importante no Brasil, e é um cara que sofreu um trauma muito grande, tá? O que fizeram com ele, esses cancelamentos, especialmente de 2022 pra cá, foi muito duro, foi muito sórdido, e eu acho que isso deixou marcas profundas no Monark, tá? Ele não conseguiu se curar do trauma do cancelamento, da derrubada das redes dele, e vamos entender uma coisa, o Monark do ponto de vista do empreendedor, do vanguardista, ele é um cara muito inovador. Ele trouxe a cultura de podcast pro Brasil. Tudo que veio depois foi consequência de um sonho dele. E eu vejo essa perspectiva até mais presente nele do que no Igor 3K, que foi fundador do Flow junto com ele. Então, o Monark precisa ser respeitado e eu sempre vou respeitar o Monark, tá? O cara, ele é um inovador, o cara é um cara que pensou e criou, ele remoldou o debate político do Brasil, tá? Desde 2019, quando esse cara criou o Flow. Então nunca subestimei um cara. Nunca subestimei um cara que tem 32 anos e é rico. Ele fez o dele. Então, assim, eu jamais vou subestimar ele. O ponto é, ele tá machucado com o que aconteceu com ele, e ele tem uma perspectiva já anterior a esse machucado, que é a perspectiva libertária dele, que eu acho que possui uma série de fragilidades. Pois bem, foi um tesão, assistam, tá lá no Rumble, tá? Inclusive eu até queria ver, porque o Paulo Figueiredo fica falando, o MBL acabou e tal. Assim, nem deu um dia, nem deu 24 horas do programa, deu muito mais audiência conosco do que com ele. Mas eu resolvi inovar, eu resolvi chamar o professor Ricardo, que faz as lives do MBL News comigo, porque, no Monarch você tem a oportunidade de ter as viagens. E o Ricardo pra viajar é uma delícia. O Ricardo é um gênio. Nós temos um gênio da lâmpada aqui, muçulmano magnífico. E eu falei, vamos levar. E eu quis muito que o Ricardo falasse muito. E o Ricardo, é muito brilhantismo pra um homem só. Então foi maravilhoso o programa. E acho que deu pra construir, tanto o Ricardo quanto eu, a linha de pensamento do MBL. E por que foi uma coisa muito importante pra direita? Porque a gente pôde colocar ali em contraposição duas perspectivas. Uma perspectiva que o Monark não é bolsonarista, mas que o Monark ele defendeu, que é essa ideia central de que vivemos numa ditadura do judiciário, que são os reducionismos que, por exemplo, a direita bolsonarista faz, que Constantinos, que Paulo Figueiredos, que Nicolas, essa turma toda fazem. O Nicolas vai ao ponto de falar que nós vivemos num comunismo, que o Alexandre de Moraes é comunista. E nós falamos, não, nós não vivemos numa ditadura, porque não é uma ditadura. O Brasil não vive uma ditadura. Você pode falar, olha, o Brasil vive numa democracia disfuncional, que, por exemplo, por muito tempo o executivo comprava o legislativo. Ora, no Brasil, o executivo compra o legislativo. É o orçamento secreto, é o petrolão, foi o mensalão. Nós vivemos uma democracia disfuncional em que o executivo nomeava caras no STF para defendê-lo. E mais, que aí esse STF passa a atuar e interferir nos outros poderes. É uma democracia disfuncional. O Alexandre de Moraes é apenas mais um elemento de uma democracia disfuncional, mas ela ainda é uma democracia disfuncional. Eu ainda posso discordar da política estabelecida, eu ainda tenho direito de defesa, tenho duplo grau de jurisdição, tem tudo aqui
de forma disfuncional, de forma capenga. Ah, existe democracia. Sim, mas existe compra de voto. Não é uma ditadura. Uma ditadura, como o professor Ricardo colocou, você não consegue se defender. Veja esse trecho aqui, que entra bastante no âmago desse debate. O Brasil é uma democracia. Assim, a gente tem que ter clareza em relação aos conceitos. O que é uma democracia? Então, vamos lá. Então, me explique quais são, eu vou dizer, as instituições que no Brasil mantêm este país, digamos assim, como democracia, que não qualificam como ditadura. Por exemplo, vou dar exemplos concretos que eu acho que é mais fácil de enxergar isso aí. Com todo o autoritarismo petista, com tudo isso que aconteceu, o MBL fez e organizou, junto com outros movimentos, manifestações que congregaram mais de 3 milhões de pessoas em diversas cidades. Em qualquer ditadura, nós estaríamos presos ou fuzilados. Eu vou elencar mais elementos. Um fato. Você organizar manifestações maciças contra uma ditadura estabelecida implica em repressão direta. Pro Monark, porém, quando ele coloca esse reducionismo, que pra mim é um reducionismo que não explica, ele mais confunde, do tipo, já vivemos uma ditadura, ele acaba não colocando o ponto central. O Alexandre de Moraes não manda no Brasil. O Alexandre de Moraes esteve com uma incumbência, e aí eu vou concordar um aspecto com o Monark, uma incumbência dada pela oligarquia dominante no Brasil, de fazer o enfrentamento a um projeto autoritário e golpista do Bolsonaro. E aí ele fez uso, vamos dizer, de instrumentos heterodoxos dentro do direito, para agir. Isso está dado. Eu tenho até um vídeo que eu comparo o Alexandre de Moraes com o Instituto do Dictator em Roma sobre isso. Vejam, tá aqui no canal, eu já falei disso. Para quem fala que o Renan nunca falou do Alexandre de Moraes, tá aí, tá? Eu faço minha leitura sobre esse processo. Mas, ao colocar essa contraposição, a gente também demonstrou como é difícil você ter uma posição como a nossa, que é a posição que tem nuances e que faz uma leitura histórica, de uma posição que é mais panfletária. E eu não reclamo do Monark ser panfletário, até porque o Monark não é cientista político, ele não se propõe a isso. Ele basicamente faz uma defesa, nem digo emocional, mas ele faz uma defesa que reduz tudo a categorias muito simples. E o problema todo foi nisso, e eu acho que a gente se propôs a fazer algo que foi muito interessante, que é não permitir que tudo se reduzisse a isso. Porque toda vez que a gente vai para uma determinada redução, o Brasil vive uma ditadura, tal coisa é tal coisa. Não, calma. Vamos pegar as nuances, vamos abrir. E aí, ao abrir o leque, por isso que o programa deu 4 horas e pouco, a gente pode perceber que o jogo não é fácil assim. O Brasil é necessariamente um país de nuances, tá? Quando a gente abordou no começo do programa a questão, por exemplo, do racismo nos Estados Unidos, da cultura woke nos Estados Unidos, e o racismo no Brasil e a cultura woke no Brasil, a gente mostrou, olha, no Brasil tem tanta nuance que o Brasil é um país de não negros e brancos, mas o Brasil é um país de pardos, que são por si só, numa expressão racial, a nuance em si. Né? E o Brasil, sendo um país de pardos, ele tem relações raciais muito diferentes daquela coisa preto no branco, como nos Estados Unidos. Ou melhor, os caras diriam nos Estados Unidos, branco no preto. Né? Mas, verdade seja dita, é mais complexa a situação aqui. E a verdade é como as relações e o próprio liberalismo no Brasil se expressam de uma forma mais complexa, a nossa ação política como um movimento honesto tem que ser mais complexa. Então eu não consigo falar em liberdades de maneira absoluta, eu não consigo falar o Brasil é uma ditadura, o Brasil é uma democracia de maneira absoluta. Tudo a gente vai trabalhando dessa maneira. É mais difícil? É. É menos memético? É. Mas a gente constrói e entende melhor. E eu acho que foi dada uma grande oportunidade pra gente por conta disso. Eu acho que foi muito generoso da parte do Monark na gente abordar isso. Outra coisa que eu acho legal falar sobre como o Monark está pensando, que eu comecei a compreender o pensamento dele, o Monark ele está saindo de um libertarianismo que ele historicamente sempre defendeu, e ele está indo para uma espécie de um nacionalismo, tá? E ele está, vamos dizer, trazendo para si teorias sobre dominação global, sobre oligarquias, está falando muito da BlackRock, está falando sobre elites globalistas, blocos políticos hegemônicos, disputas de poder entre bloco chinês, bloco norte-americano. Ou seja, ele está comprando uma agenda que, em geral, vem da galera tipo Farinazo, uma turma nacionalista, e ele está trazendo isso, só que ele ainda mescla com um pensamento libertário, que em grande medida é importado dos Estados Unidos, e você está tendo choques na cabeça dele, entendeu? E esses choques aqui, eles em algum momento, eles vão se colapsar em termos de contradição. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é,
O Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Você não consegue ter uma perspectiva libertária, ou mesmo ser um defensor, vamos dizer, muito louco da democracia, viva a democracia e tal, quando você tem do outro lado uma perspectiva nacionalista que acha interessante regimes autocráticos ou mesmo ditatoriais. Gente que admira, por exemplo, Getúlio Vargas. Então, como ele irá lidar com isso? Eu acho que ele vai ter um problema em colocar isso e empacotar, e em vários momentos durante a live a gente tinha que, pô, mas pera, agora eu estou falando com o monarca nacionalista. Não, agora eu estou falando com o monarca libertário, tá? Foi muito importante a perspectiva do professor Ricardo Almeida, porque ele também, ao mesmo tempo que ele é um cara muito reflexivo, ele é um cara que ele é duro nas posições dele, né? E eu acho que esse momento que até gerou um recorte, ele demonstra bem essa dicotomia. Quando o monarca tenta fazer essa redução de tudo a uma ditadura, o Alexandre de Moraes é um ditador, e aí ele é contraposto por a leitura do Ricardo. Dá uma olhada nesse trecho. O fato Não de é tão você... simples assim. Mas não assim, é golpe ou não golpe. mas- Não é bem mais complexo do que você Mas tá você querendo fala que dizer é complexo nele, mas você já atribui ao Alexandre de Moraes que ele já é um ditador com uma facilidade muito grande. Porque ele ignorou a lei. Mas porque o Bolsonaro... Mas assim, o Bolsonaro também Bolsonaro ignorou tá aí. tentando um golpe. Isso é ignorar Qual lei? muito a Qual lei. lei? Mas eu não tô Ele defendendo é o tentar Bolsonaro. eliminar uma Toda Constituição. a lei, Mas, gente, o vocês ordenamento percebem que jurídico toda inteiro. vez que eu tô defendendo a liberdade de expressão, vocês trazem a carta Bolsonaro. Mas não é Não a é isso. carta. É porque É a tudo... carta Bolsonaro, não é porque a não carta dá pra defender Bolsonaro. o fim da Cara, liberdade de essas expressão, pessoas sem não trazer estavam- essa Não, carta. monarca, mas isso está dentro de um Essas contexto pessoas não estavam específico. falando que o céu é verde. Não se trata disso. Igual a gente comunista está... não tá falando que A isso é verde, tá falando gente que tem que está matar um patrão. descrevendo É isso que um eles falam. processo golpista que quase ocorreu no Brasil. Um processo golpista significa a abolição da estrutura básica do ordenamento jurídico e das liberdades de expressão, de pensamento, de organização política, etc. Que foi o que o etc. STF fez. Não, Não, quem não. fez isso foi o Bolsonaro, mas ele não conseguiu. Não foi o Graças Bolsonaro a que Deus. censurou as pessoas. Pelo amor de Deus, Não monarca, foi. A gente vai ficar, essa discussão vai Cara, ficar o circular. bolsonarismo tentou prender o MBL. Sim, é errado isso. Então, Eu fui ver os comentários e eu acho que deu pra muita gente que, enfim, tá querendo buscar algo pra além das reducionismo bolsonaristas, deu pra muita gente conhecer a nossa visão. Eu tô muito feliz. Eu também tô muito feliz de muita gente de fora da bolha do MBL conhecer o professor Ricardo Almeida. E eu vou querer saber o que você achou. O que você achou do desempenho nosso? O que você achou do diálogo nosso com o Monark? Eu acho que deu pra ser muito construtivo. Eu tô muito feliz de rever o Monark. Eu tô muito feliz de rever que ele tá bem, tá? E eu tô torcendo realmente pra que ele dê certo, tá? Novamente, não são mini discussões que a gente tem lá dentro que de forma alguma vão invalidar uma relação boa. E foi uma relação muito generosa de ambas as partes. Eu gosto dele, eu quero o sucesso dele. E torço para que ele, obviamente estou pensando na minha posição política, que ele entenda as coisas com mais nuance, até para facilitar a leitura dele e não ser usado por projetos políticos que querem transformar tudo em reducionismo, que é o bolsonarismo que quer só falar vivemos aqui numa ditadura do judiciário, e não é exatamente o que ele está falando. Assim como a gente também tem um outro lado, que no caso o Monark não cai, que é a turma da democracia SUS Vidas, que acha que tá tudo normal. Não é assim. Vivemos uma briga faccional, duas facções se enfrentaram, se mataram ali, uma perdeu, que é o bolsonarismo, e quem pode mais chora menos. A diferença é que agora nós vamos viver o round 2 dessa disputa, que é justamente a oligarquia dominante com o Lula no poder, tentando calar as pessoas através das redes sociais, via um projeto muito estranho que já não deu certo nos Estados Unidos, não passou lá, e que vão tentar empurrar a goela abaixo aqui, tá? A nossa grande luta começa agora e veremos o que vai acontecer. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.